Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples, e o nosso tema hoje é as origens da intolerância religiosa contra a Umbanda, parte 3. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com o Brasil após a escravidão. Eu acredito que esse passeio histórico que a gente está fazendo vai começar a fazer sentido a partir de agora, para que a gente consiga construir uma ideia de preconceito religioso em solo brasileiro. Muito bem, a escravidão termina em 1888 e, em 1889, isto é, um ano depois, a monarquia cai, instala-se a República no Brasil e começa todo um movimento para colocar o Brasil um palmo acima. Isto é, a elite intelectual e política brasileira estava muito interessada em fazer com que o Brasil avançasse, com que o Brasil se modernizasse. E eles se espelhavam muito nas tradições e costumes europeus. Não é à toa que neste período o número de imigrantes italianos, ingleses, alemães, e, enfim, vários povos vêm para o Brasil, se instalam aqui, começam a tocar as suas vidas. E essas pessoas, ao virem para o Brasil, traziam consigo tradições religiosas que eram essencialmente de natureza cristãs, como a gente comentou na reflexão passada sobre o surgimento das várias denominações evangélicas. Então não havia muita preocupação dessa elite com a nossa ancestralidade, com a nossa origem. Você acha que eles estavam interessados na religião dos escravos? Eles não estavam nem aí com os escravos. A escravidão terminou, praticamente o governo brasileiro disse para os escravos foi: se virem, vocês queriam liberdade? Toma, agora vivam do jeito que vocês quiserem. As tradições indígenas, as religiosidades indígenas foram praticamente esquecidas. Apegar-se a isso, na visão dessas pessoas, era se apegar a um Brasil agrário, a um Brasil primitivo, a um Brasil que já se foi. Elas estavam olhando para frente, elas queriam ser uma nação europeia na América do Sul. Não tinham interesse em fazer nenhum resgate, nada disso. E aí o que acontece? Em 1890, surge o famoso Código Penal de 1890, que visava, entre tantas outras coisas, justamente repelir qualquer manifestação religiosa que fosse, aos olhos dessas pessoas, considerada atrasada, indigna, algo negativo. E lá tem o famoso artigo 157, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem aí na internet, vocês vão achar isso, em que trazia uma série de proibições. Inclusive, o espiritismo entrou no meio. O espiritismo também foi proibido, assim como o curandeirismo, etc. Neste período, se você tinha lá o seu terreiro, você tinha um centro, recebia um espírito, fazia um trabalho, ajudava alguém, seu vizinho te denunciava falando que você era um charlatão, estava receitando ervas, praticando curas, etc. A polícia vinha, descia o cacete, te prendia, fechava o centro e pronto. E a vida era isso, estava lá o Código Penal. Então esse código ele vai surgir justamente para esmagar as nossas tradições religiosas genuinamente brasileiras. Não havia interesse nisso, isso foi jogado para escanteio. E vai durar um bom tempo.
Contudo, os espíritas, parte da elite que tinha lá os seus contatos, logo começam seus movimentos, principalmente a fim de convencer as autoridades brasileiras que o espiritismo era, antes de tudo, um movimento científico e não propriamente um movimento religioso. E aí, gradativamente, ele vai ganhando essa liberdade, essa respeitabilidade, principalmente por ser uma religião que veio da França, que era também um país muito importante para a cultura brasileira. Então, embora durante um período o espiritismo também tenha ficado, proibido juntamente com todas as manifestações religiosas que não fossem essencialmente católicas e evangélicas, esses intelectuais logo se articulam, conseguem se livrar disso, mas as demais religiosidades não. E aqui, no meu ponto de vista, está o grande pecado do espiritismo que se repete até hoje, né? Porque se você é vítima de discriminação, intolerância e preconceito, e você consegue de alguma forma se libertar disso, o mínimo que você tem que fazer é apoiar aqueles que ainda são alvo desse tipo de coisa, né? Mas os espíritas, eles se afastaram. As instituições espíritas não quiseram saber. E é nesse período, por exemplo, que vai nascer duas expressões terríveis que a gente encontra na literatura histórica, né? O famoso autoespiritismo, que era o espiritismo propriamente dito, e o baixo espiritismo, onde você tinha ali macumba, candomblé, jurema e toda e qualquer forma de religiosidade brasileira. Isso mostra a divisão, que tomou conta do cenário religioso no Brasil no início da sua vida republicana, por assim dizer. Então eu volto lá atrás e digo, tá aí a importância de estudar a história, de entender que tudo tem uma origem, inclusive o preconceito. Não é simplesmente algo que nasce num coração de um Zé Mané por aí que resolve falar um monte de coisa sem pé nem cabeça, não. Tudo tem uma origem, tem uma construção histórica. Não cai de paraquedas, não. Então, e olha que nós ainda nem chegamos no nascimento da Umbanda. Nós estamos nos avizinhando desse período que vai ficar para a próxima reflexão. Eu vou parando por aqui. Um abraço a todos.